A Red Bull decide então presentear uma lenda do rally com um grande prêmio de Fórmula 1. Mas no meio do caminho tinha uma pedra, o que para um piloto de rally não é exatamente um problema, mas a pedra era a superlicença. E aí a aventura poderia ir por água abaixo. E você está em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história sobre a Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinho, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! A superlicença foi introduzida na Fórmula 1 no começo dos anos 80 e tinha dois objetivos: segurança e viabilidade comercial. Calma que eu explico. Segurança porque não é exatamente prudente colocar um Zé Mané sem nenhuma experiência a bordo de um carro tão poderoso, especialmente naquela época em que os carros eram tão frágeis. E morrer era sempre uma possibilidade real a bordo de um carro de Fórmula 1. A fibra de carbono não existia, um monocoque, a célula de sobrevivência, tampouco. Então, carros de alumínio desmanchavam feito papelão ou amassavam e deixavam pilotos presos nas ferragens. O risco era grande não só para quem estava a bordo, mas quem estava competindo nos outros carros e também para quem estava acompanhando nas arquibancadas. Mas tinha mais. Bernie Eccleston, naquela altura, estava construindo as bases para a Fórmula 1 que a gente conhece hoje, um espetáculo global televisionado que eles cobram uma fortuna para transmitir. Cobram uma fortuna das televisões e com isso vendem contratos de patrocínio bilionários por aí. E um dos argumentos de venda da Fórmula 1 sempre foi os melhores carros na mão dos mais habilidosos pilotos. Então a superlicença existia para garantir um nível mínimo. Inclusive tivemos vários pilotos que tiveram a CNH da Fórmula 1 negada. Enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, pensei que talvez seja uma boa fazer um vídeo só sobre os caras que tiveram a entrada impedida. Me cobrem para eu não esquecer. Hoje, a superlicença tem um critério de pontos bastante objetivos. Você chega em determinadas posições em X, Y, Z categorias, soma os pontos e tem a superlicença. Só que durante muitos anos os critérios eram meio flexíveis, maleáveis. Nos anos 80, por exemplo, um critério objetivo era ser sétimo ou melhor em alguma Fórmula 3 mundo afora. Alternativamente, se você não tivesse corrido na Fórmula 3 ou não tivesse sido sétimo, você poderia pelo menos ter ido bem na Fórmula 3000. Mas o que é ir bem, afinal de contas? Eu posso achar que fui bem e você achar que eu fui mal. Nos anos 90, isso mudou e o requisito básico era ter completado a distância de um grande prêmio, 300 km, a bordo de um carro de Fórmula 1. Essa subjetividade deixava tudo meio solto, e eu lembro quando o Kimi Raikkonen foi estrear, que tinha uma carreira muito curta nos carros, e em menos de 2 anos saiu do kart para a Fórmula 1, e o presidente da FIA, então, Max Mosley, não queria lhe dar uma superlicença, concedendo então uma CNH provisória para ele por 3 corridas. Se fizesse besteira, tomaria gancho. Raikkonen passou, tinha nível para a Fórmula 1, a gente sabe, mas Mosley tinha um ponto. O cara, de fato, tinha muito pouca experiência. Essa confusão de critérios que foi o X da questão em 2009. A Red Bull, no caso, usando sua equipe B, a Toro Rosso, queria dar um grande prêmio para uma estrela do rally, Sébastien Loeb. Se você não sabe quem é esse cara, você precisa saber. Ele venceu o Campeonato Mundial de Rally patrocinado pela Red Bull 9 vezes consecutivas. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 2006, ainda como quem não quer nada, correu na LMP1 em Le Mans e chegou em segundo. O homem é uma lenda, mas enfim, muito inclinada a fazer sempre uma graça e promover pilotos do nada, a Red Bull resolveu então usar a Toro Rosso para colocar o cara no carro. Não foi, entretanto, uma coisa tirada da cabeça do nada. Ele já tinha feito 2 testes de Fórmula 1 e impressionado. Andou 82 voltas em Barcelona no meio dos outros pilotos num teste no começo daquela temporada e impressionou os engenheiros. Não cometeu um erro, mostrou um ritmo constante e passou bom feedback sobre o carro. Mas claro, a Red Bull não jogou ele aos leões assim do nada, e antes tinha conduzido um teste privado em Silverstone só com ele na pista, onde ele também foi muito bem. Isso animou os engenheiros, e a Red Bull foi na FIA e falou: ele já completou a distância de um grande prêmio, andou no meio da galera, tem tempos constantes, 9 vezes campeão mundial de rally. Mas a Fórmula 1 passava por uma guerra interna, com as equipes querendo criar uma liga dissidente, a GPWC, para rachar da Fórmula 1 no meio de uma briga política. Max Mosley então pesou a mão e disse: quem quer ir,
tem que fazer rir. Poucas semanas antes, e para fazer uma pressão, eles organizam um teste de GP2 em Jerez de la Frontera e a imprensa entra em polvorosa. Quem perderia a vaga? Sebastian Buemi ou Jaime Alguersuari? Mas Mosley, justamente porque os critérios eram subjetivos, negou a superlicença e a gente nunca viu Sebastian Loeb disputar um grande prêmio, o que eu admito teria sido sensacional. Só que também teria sido mancada colocar o cara para disputar seu único grande prêmio naquele inferno que era Abu Dhabi antes da reforma. Tá lembrado? Hoje o sistema mudou, felizmente você precisa somar os pontos e acabou então essa subjetividade. Essa foi então mais uma pequena história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te peço para usar com a gente uma das 3 hypadas que você tem por semana. Conhece essa nova ferramenta do YouTube? Pois é, toda semana você pode usar 3 hypadas que mostrarão para o YouTube que você gosta dos vídeos desse canal e ajudar ele então a disseminar nosso conteúdo internet afora, chegando cada vez mais longe. Nossa comunidade aqui, eu sempre digo, é poderosíssima e a gente tem muito mais likes do que canais com 10, 15 vezes mais inscritos do que a gente. Por quê? Porque toda vez que eu peço para vocês deixarem o like, vocês deixam, porque afinal de contas é de graça. Então é isso, valeu e aquele abraço.